notícia importante aqui da Prefeitura. A Prefeitura constituiu um grupo técnico de trabalho para implantar trabalhos de adaptação baseado em ecossistemas em áreas de recuperação socioambiental do município. O objetivo é trabalhar com elementos da natureza para ajudar as pessoas a se adaptarem às mudanças climáticas. A formação do grupo foi publicada no Diário Oficial do município na última sexta-feira. E Santos é o único município no Brasil que desenvolve ABE em áreas de morros. As ideias a serem discutidas visam criar um projeto técnico com o apoio dos moradores para combater efeitos locais das mudanças climáticas. No caso dos morros, como o Monte Serra, onde haverá a primeira oficina do ano com a comunidade no dia 13. Entre as propostas a serem discutidas está a criação de uma floresta urbana em áreas que não podem receber moradias. A criação de uma floresta urbana resultaria em maior proteção ao solo, evitando deslizamentos, e teria maior conforto térmico aos moradores do morro. Quer dizer, são aquelas áreas de desapropriação para que os moradores não voltem em áreas de risco, é isso? Volta e meia, na hora da previsão do tempo, a gente comenta aqui a necessidade das cidades, municípios, do poder público como um todo, de adotarem medidas que venham garantir benefícios ambientais. E aí a gente está falando de um exemplo prático, um exemplo claro desses investimentos, né? Quando a gente fala da Baixada Santista, a gente tem uma geografia muito específica, falando de morros, no caso de Santos, a questão plana das praias, a questão ambiental de muitas áreas reservadas. Então a gente tem um cenário muito específico, onde todo o investimento na área ambiental é fundamental. Quando a gente fala de problemas sociais que nós temos nas grandes cidades hoje, muitos desses vieram de falta de controle, de ocupação, falta de investimento inicialmente em áreas onde as pessoas foram viver, foram morar, e que depois se tornam problemas que postergam décadas e décadas para serem resolvidos. Então, investimentos, sempre a gente está falando do momento na área ambiental, mas a gente está falando do futuro também. Quando a gente está investindo hoje em alguma coisa, significa que mais para frente isso vai trazer algum benefício ou deixar de ter os problemas que acabam sendo acarretados por essas ocupações. É isso, deputado. Exato. Como você mencionou aí na notícia, as mudanças climáticas impactam cada vez mais na realidade do cidadão, né? Muitas vezes as pessoas pensam que é algo distante da sua realidade, mas isso impacta o mundo inteiro. Aqui não é diferente, as cidades precisam se preparar para isso. E medidas como essa ajudam nessa preparação, evitando aí os impactos negativos, muitas vezes, das mudanças climáticas, organizando o território urbano, proporcionando aí áreas mais seguras, para que a população possa, de fato, usufruir da sua vida nas cidades, né, que é onde tudo acontece, nos municípios, sem o impacto dessas mudanças climáticas. Então, acho que é uma medida muito positiva e importante e deve servir de exemplo para outras cidades. A última notícia aqui, para a gente começar a nossa entrevista aqui com o deputado federal Paulo Alexandre Barbosa. A Secretaria de Cultura de Santos inicia hoje as inscrições para o 11º concurso de apoio a projetos culturais independentes de Santos, conhecido como Faculte, que distribuirá a premiação de 1 milhão a 50 iniciativas da cidade, 20 mil para cada. A grande novidade dessa edição é que o concurso premiará 15 projetos inscritos por proponentes que estejam apresentando sua primeira obra, valorizando novos talentos da arte. Os outros 35 prêmios serão destinados à ampla concorrência. O edital publicado no dia 28 de dezembro no Diário Oficial de Santos contém todos os parâmetros da concorrência, assim como a documentação necessária para que artistas e produtores santistas possam inscrever os seus projetos. As adesões podem ser feitas até o dia 23 de fevereiro, ok? Vamos lá então, porque agora a gente começa o nosso bate-papo aqui com o deputado federal Paulo Alexandre Barbosa. O pessoal está falando que está sem som, continua sem som? Porque aí fui eu mesmo, tá bom? Ok, então vamos lá. Deputado, o senhor está entre os deputados federais de maior destaque. Quais foram os projetos ou iniciativas que o levaram a isso? Olha, Alberta, nós apresentamos projetos importantes logo na largada do mandato. Eu tive a oportunidade de apresentar 2 frentes parlamentares lá no Congresso Nacional. Para que você aprove uma frente parlamentar é necessário o apoio de mais de 200 parlamentares, entre deputados e senadores. E nós obtivemos esses apoios para aprovar
a Frente Parlamentar de Portos e Aeroportos, que eu presido no Congresso, e também a Frente Parlamentar da Ligação Seca Santos-Guarujá, que são dois assuntos extremamente importantes para a Baixada Santista. A nossa economia depende do porto, o porto alavanca a economia de toda a nossa região. Então, todos os temas relacionados ao porto, não só o Porto de Santos, mas portos brasileiros, ficam no âmbito do trabalho dessa frente parlamentar, o que é muito importante. Recentemente a gente conseguiu viabilizar a aprovação do Reporto, que é um programa de benefício fiscal para que as empresas possam ampliar seus investimentos, desonerar as empresas do pagamento de impostos, de tributos federais quando elas importam máquinas ou equipamentos. Conseguimos aprovar esse projeto por mais 5 anos. Isso vai garantir mais investimento e com isso mais emprego e renda para as pessoas. Na área portuária, conseguimos um avanço importante aqui para o Porto de Santos, que é a revitalização do Valongo, os armazéns do Valongo, que há décadas estavam aguardando, a prefeitura aguardava essa sessão. Eu digo sempre que o meu maior sonho enquanto prefeito era ter recebido esses armazéns para fazer a revitalização. Não foi possível enquanto eu estive na prefeitura. Quando eu fui para Brasília, essa foi minha primeira meta, dialogar com o governo federal, para o governo federal repassar. Não tem sentido os armazéns apodrecendo, caindo aos pedaços, e a cidade precisando de uma revitalização no centro, a Baixada Santista. Então, o fato é que nós conseguimos essa cessão para os armazéns para a Prefeitura de Santos, e hoje nós estamos em obras nos armazéns do Valongo ali, revitalização sendo feita. Agora, no mês de junho, será entregue a primeira etapa, o Armazém 4 será entregue. Vamos ter lá um ambiente para entretenimento, lazer, bares, restaurantes, local para eventos, um parque para crianças, playground, quadra de beach tênis, atracadouro para embarcações. Vai ser um grande cartão postal do turismo da Baixada Santista ali no Valongo, Então, uma conquista importante, o trabalho dessa frente parlamentar lá em Brasília também. Deputado, só um parênteses, todo mundo fala do Porto Madeiro, mas esses dias eu fui conhecer a usina do gasômetro em Porto Alegre, e ela lembra muito o projeto de Santos. Teve alguma ligação? Não. Nós tivemos a oportunidade quando eu ainda na frente da prefeitura, nós fizemos uma pesquisa em vários projetos de revitalização portuária e de revitalização em geral, no Brasil e fora do Brasil. Conhecemos a usina do gasômetro, fomos ao Pará também, que fez um projeto de revitalização portuária. O Rio de Janeiro iniciou esse processo. Algumas experiências fora do Brasil, fui à cidade do Porto, em Portugal, fui a São Francisco também, que fez uma bela revitalização portuária nos Estados Unidos, com case interessante. Buscamos as melhores experiências para trazer para Santos, mas isso ficaria só no campo das ideias se nós não tivéssemos os armazéns. Muitas ideias foram colocadas aí, apresentadas, discutidas ao longo do tempo, mas nenhuma delas saiu do papel porque a cidade não tinha os armazéns. Com essa sessão foi possível iniciar o processo e de uma maneira diferente, viu, Roberto? Porque através também de uma lei municipal que nós implementamos, uma lei que exige contrapartida dos terminais portuários para a cidade, os terminais que fazem investimentos, agora, obrigatoriamente, desde o nosso governo, são obrigados a dar contrapartida para a cidade. Então, essa obra no Valongo, por exemplo, está sendo feita a custo zero para a prefeitura. Não tem um centavo de dinheiro público, são empresas portuárias, ali a COF, que é uma empresa chinesa, a própria BTP, a Ecoporto, empresas que estão arcando com os custos dessa obra. Investimento de mais de 100 milhões de reais no total, em todas as intervenções, e vai colocar a Baixada Santista num outro patamar em termos turísticos. Já tem um atracador ali no Valongo, as embarcações que vão chegar ali, teremos bares, restaurantes, entretenimento, lazer para as crianças, como tem ali na ponta da praia, fonte, playground, quadra de beach tênis, esporte também ali no Valongo. Vão ter uma passarela conectando a rua 15 de novembro direto com o Parque Valongo, vai passar ali por cima da Avenida Perimetral, enfim. A gente vai ter aí um avanço bastante importante na questão do turismo, e foi fruto do trabalho que nós tivemos a oportunidade de fazer nessa frente parlamentar. Assim como também a ligação Seca Santos-Guarujá, nós avançamos muito nesse processo. Há 100 anos essa obra é discutida e cada um puxa para um lado, na gestão passada o governo estadual queria a ponte, o governo federal queria o túnel, o resultado é que nada aconteceu. E agora a gente tem uma sinergia, uma harmonia
tem um projeto básico aprovado, um projeto executivo aprovado, licenças ambientais concedidas e à disposição do governo do estado e do governo federal de executar o mesmo projeto. Não há divergência. Então, quando não há essa briga política, quando não há essa radicalização, as coisas de fato acontecem. Quando tem essa briga política, ela é boa só para quem briga, para ter like na rede social, para ter curtida naqueles vídeos, para viralizar. O político fica lá, tive tantos likes, tá? Isso é bom, mas quem paga a conta é o povo, né? Paga a conta é o povo porque as coisas não acontecem. Então, é importante ter essa harmonia e é isso que a gente está buscando, integrar. Tem um bom diálogo com o governo federal, tem um bom diálogo com o governo estadual, colocamos os dois entes na mesa e é assim que nós vamos avançar para que as coisas importantes saiam na Baixada Santista. Agora, deputado, o senhor acabou de citar o trânsito que o senhor tem tanto no estado quanto no governo federal, e isso é notório, a entrada a população consegue ver. Agora, como é que é hoje o clima no Congresso? Porque o clima aqui, no caso de Santos, que o senhor está trazendo, é um clima mais de harmonia. Mas no Congresso, depois de tanto tempo de uma política que a gente cansou de ver, do fla-flu que a gente chama, uma coisa mais ferrenha que vinha acontecendo nos últimos anos, hoje como tem sido o trabalho do Congresso nos bastidores, como é que é a relação do senhor lá? Olha, Vitor, eu sou um deputado independente, né? Eu não tenho líder político de estimação, eu não devo satisfação a nenhum líder, eu devo satisfação às pessoas que me elegeram, e minha forma de trabalhar é sempre baseada nos resultados para as pessoas. Eu vejo que esse debate ideológico, esse debate de esquerda e direita é um debate que empobrece a discussão, deixa a discussão rasa, a vermelho, azul, esquerda, direita, Bolsonaro, Lula, cara, eu sou a favor da população, trabalho para que as coisas aconteçam, os bons projetos que são pautados pelo governo federal, eu voto a favor, os maus projetos eu voto contra, não tenho rabo preso com ninguém, então votei contra o marco de saneamento, por exemplo, que eu achei que era um retrocesso, impedir novos investimentos através de recursos privados, então votei contra. Votei para derrubar a desoneração da folha, por exemplo, o presidente votou, votei para derrubar o veto, não tem sentido onerar, aumentar o custo do Brasil, as empresas já têm custos demais, íamos perder emprego, votei contra o presidente. Agora, reforma tributária, vai melhorar a vida das pessoas, o país vai voltar a crescer, e os indicadores mostram isso, o Brasil ia crescer. Nesse ano que passou, 0,7, cresceu 3. Aprovamos a reforma tributária, a notícia das principais agências, só com a notícia da aprovação da reforma tributária, a classificação de risco para investimento no Brasil já diminuiu pelas principais agências do mundo. E veja bem, se todos os últimos presidentes da República que passaram, que sentaram na cadeira, tentaram aprovar a reforma tributária e não conseguiram, será que mudou? O que mudou? O governo passado tentou aprovar a reforma tributária, não conseguiu. Todos os presidentes, foi o Bolsonaro, foi o Temer, foi a Dilma, foi o Lula, todos. Por quê? Porque é importante, o Brasil tem um sistema tributário que é da década de 60, ultrapassado. Hoje quem quer empreender no Brasil perde metade do seu tempo só preenchendo guia de imposto, para pagar um imposto X, Y, Z, contador, isso, aquilo, é uma burocracia que na verdade é burocracia, para impedir o desenvolvimento. Então, 89% dos países do mundo tem imposto único, só 11% dos países ainda não tem imposto único. O Brasil fazia parte desse seleto rol de 11% dos países do mundo que não tem o imposto único. Então óbvio que o nosso sistema tributário é um retrocesso, precisa evoluir, precisa melhorar. Então votei a favor da reforma tributária, por exemplo. Acho que ter essa autonomia, ter essa independência com respeito, né, me permite ter boa relação tanto no governo federal quanto no governo estadual e encaminhar as demandas que são importantes para a nossa região. No caso da reforma, deputado, houve aqui o papo em Santos de que a cidade perderia com isso em arrecadação. Como que o senhor vê essa situação? Olha, hoje a gente tem instrumentos, né, de controle que são bem eficientes e transparentes, que permitem ao cidadão tirar essa própria conclusão. Eu ouvi essas notícias aí, que Santos perderia 750 milhões de reais, né? Isso foi isso, então. Então é fácil do cidadão, para não acreditar nem em A, nem em B, nem em C, fazer o seguinte: a prefeitura hoje ela tem um portal da transparência. Tem um portal, nós implementamos aqui quando eu era prefeito. Você todo dia lá consegue acompanhar a arrecadação do município. Só acessar. É o www.santos.sp.gov.br. Tá lá. Só acessar, você vai ter
a arrecadação do IPTU, do ISS e tal. Fechou 2023 a arrecadação do ISS. Compara no final do ano e vê se vai perder 750 milhões. Obviamente que não vai perder. Isso é mais uma fake news sendo propagada, né? Gente buscando se justificar por ter votado contra algo que é bom para o país. Por questões ideológicas, eu vou ter contra, eu tenho que explicar porque eu vou ter contra aquilo que é bom para o meu país. Vai acontecer, vai perder. Não vai perder. No final do ano a gente vai poder comprovar. Aliás, nós vamos ter as eleições municipais, que serão um bom momento para provar se Santos vai perder 750 milhões de reais. Eu quero ver chegar no final do ano e comprovar. Se perder, tem que fechar metade das escolas, fechar metade das unidades de saúde e, obviamente, você tendo um pouquinho de experiência, um pouquinho de prática administrativa, conhecimento, né, na verdade, como as coisas acontecem, você vai ter a convicção de que isso não existe a menor chance disso acontecer. Ao contrário, a reforma tributária ela vem para alavancar o crescimento do país. Quando o país cresce, os estados crescem, né? Veja bem, será que o governador Tarcísio, que é um governador de oposição ao PT, alguém acha que o Tarcísio é aliado do Lula? Não, o Tarcísio não apoiou o Lula. O Tarcísio chamou os 70 deputados federais de São Paulo, os 70, para jantar no Palácio dos Bandeirantes e fez um apelo para os 70 deputados federais votarem a favor da reforma tributária. Por quê? Porque a reforma tributária era boa e importante para São Paulo, independente de ser do governo de oposição. Até porque o projeto da reforma tributária não é do governo. Poucas pessoas sabem disso, é da Câmara. É uma PEC de iniciativa do Legislativo. Não foi o governo federal que propôs a reforma tributária, foi o Legislativo. Então o Tarcísio, governador de São Paulo, pediu. Será que o governador não sabe fazer conta? É evidente que não, é um grande gestor público, está demonstrando capacidade, competência, fazendo um bom governo. E quando você tem bons projetos, eu tenho uma linha na política que é discutir menos ideologia e mais metodologia. Como fazer? Precisa saber como fazer. Ser esquerda ou ser direita não vai tirar o Túlio Santos Guarujá do papel. É a metodologia, como a gente vai fazer, onde nós vamos buscar o dinheiro, como vamos conseguir as licenças ambientais, como vão aprovar os projetos. É isso que resolve a vida das pessoas. Como a gente vai melhorar o atendimento da saúde, como a gente vai construir escolas para ter um ensino com cada vez mais qualidade. Esse é o cerne da questão do meu ponto de vista. Então, a minha filosofia é menos ideologia e mais metodologia para que a gente possa alcançar resultados efetivos para a população. Exatamente isso. Eu acho que as pessoas sempre esperam de um bom político, né, deputado? Deputado, o senhor mencionou a questão da desoneração da folha de pagamento. Eu queria trazer um pouquinho esse assunto aqui. Explicar para as pessoas qual que é o grande embate que está acontecendo entre o Congresso e o governo federal. Olha, o Congresso derrubou, o presidente vetou, né, esse projeto. São 17 setores da economia que gozavam de uma desoneração da folha, ou seja, não tendo alguns tributos sendo cobrados, o que possibilitava gerar mais emprego e renda. Então, o governo quis retirar esse benefício fiscal concedido a 17 setores importantes da economia, dentre eles a construção civil, por exemplo, que gera muitos empregos. E o Congresso derrubou esse veto do presidente. Não, tem que manter a desoneração, tem que manter o não pagamento de impostos para que esses empregos sejam também mantidos. Então isso foi derrubado. Eu votei pela derrubada, votei contra o presidente, evidentemente. E aí, agora no apagar das luzes, depois de ter derrubado esse veto, o governo usou uma outra saída, né, uma outra alternativa legislativa, que é uma medida provisória, para manter esta desoneração, esse veto, a desoneração da folha, ou seja, para manter o recolhimento dos tributos, manter a oneração da folha, manter o pagamento de tributos por parte das empresas. E evidentemente que eu sinto que o sentimento no Congresso agora, no retorno, será pela derrubada dessa MP em caráter imediato. Não vejo clima para que ela possa, até porque foi uma burla que o governo encontrou para manter essa oneração, porque o projeto foi vetado pelo presidente, o veto foi derrubado, ou seja, a desoneração está válida.
no apagar das luzes, foi encaminhada uma MP para manter a oneração, manter o recolhimento de impostos, o que é prejudicial à economia do país, é prejudicial a esses setores. E não, quando a gente fala prejudicial aos setores, não são as empresas que serão impactadas, são os empregos que serão perdidos, porque na medida que se aumenta a carga tributária, aumenta o custo e as empresas deixam de Você fez empregar. uma previsão para o ano de acordo com essa desoneração, né? Exatamente, de alguns anos. Essa desoneração não é de hoje, ela já vem de algum tempo. Era o que nós estávamos votando, era a manutenção da desoneração. Ou seja, num país que quer crescer, gerar emprego e renda, é importante que a gente tenha esse tipo de incentivo como esse que já estava no planejamento dessas empresas, desses 17 segmentos que são estratégicos e importantes para alavancar a economia do país. O senhor já pincelou a questão da travessia seca, mas eu acho que valia a pena a gente dar uma intensificada aí no papo. A gente todo dia tem que passar aqui serviço de balsa, travessia. O senhor citou 100 anos de debates, estudos e discussões, às vezes até mais ideológicas ou acaloradas. Enfim, a população já tem aquele descrédito, uma reticência quando fala de travessia seca Santos-Guarujá. Vai sair do papel dessa vez? Qual é o passo a passo que a população pode esperar? E se o senhor aí, como é que o senhor tem atuado nesse sentido pela frente parlamentar? Datas, deputado, por favor, datas. Olha, a principal data em relação a esse tema, Alberto, é a data de 1936, né, que é desde quando se fala dessa obra, né? O Prestes Maia, que fez o Plano de Desenvolvimento Regional de Santos, ele falava lá na década de 30 que seriam necessárias 3 ligações secas entre Santos e Guarujá, que o porto ia crescer muito, que o turismo ia crescer bastante, que a economia da Baixada ia ser alavancada e que nós precisaríamos de 3 ligações secas. Isso na década de 30. Prestes Maia foi prefeito de São Paulo, um dos maiores urbanistas do Brasil. De lá para cá, muito projeto, muita discussão e nada aconteceu. Todos os projetos têm uma única semelhança, ficaram no papel. Eu sempre digo isso, quer dizer, 100 anos atrás alguém falou que precisávamos de 3 ligações. Daí eu vi até ano passado um debate dizendo o seguinte, é ponte ou túnel? Quer dizer, se há 100 anos seriam necessários 3, agora vamos ficar discutindo se vai ser uma ou outra. É a discussão do atraso, é a discussão do retrocesso, eu dizia. Quer dizer, não tem que ficar disputando qual que é. Aí entra, olha, não, porque o Estado que é esse, não, porque o partido que eu defendi. Eu, quando estava na prefeitura, eu falei, se o presidente Bolsonaro vier aqui e falar, eu vou fazer a ponte, o jornalista perguntou, você é a favor da ponte ou do túnel? Se o presidente Bolsonaro vier aqui e falar, vou fazer o túnel, apoio total e restrito, tem todo o meu apoio. Se o governador, na época Rodrigo Garcia, vier chegar aqui e falar, vou fazer a ponte ou o túnel, apoio restrito. Nós precisamos fazer a obra sair, não é ficar com essa discussão política. E agora, qual que é o fator que nos deixa otimista? É que, primeiro, a gente tem os projetos aprovados, tem projeto básico, projeto executivo, licenças ambientais concedidas. Isso no poder público é um desafio. Até você contratar, licitar, executar, então essa parte está superada. Essas etapas são importantes. O recurso para a obra, o governo federal lançou um PAC de 1,7 trilhão de reais. Obras de 1,7 trilhão. A obra do túnel custa apenas 6 bilhões. Né? Para a gente aqui no contexto local pode parecer muito, mas perto do que o governo federal vai investir e alavancar de investimento, é um investimento irrisório. E para melhorar ainda a situação, o governo estadual já se propôs a bancar metade dos valores referentes a essa obra. Dos 6 bi, o governo estadual coloca 3, o governo federal coloca 3. E dos 3 que o governo federal tem que colocar, 4 praticamente já está no caixa da autoridade portuária. Está lá, parado o dinheiro, pronto, para ser investido. Está carimbado, o dinheiro está aqui, está no caixa. Então não precisa depender de orçamento, de aprovação, está aqui já garantido o dinheiro. A autoridade portuária hoje tem quase 3,5 bi em caixa
livre para poder fazer investimento. Então, nós temos os projetos, temos as licenças, temos o dinheiro, temos a vontade política, porque há uma sinergia, uma concordância em relação ao tema. Então, eu vejo que nós estamos no melhor momento, no momento mais apropriado, mais próximo de se tornar esse projeto realidade. E um fator adicional, na modelagem executada, nós estamos acompanhando isso através da frente parlamentar, a escolha por uma PPP, uma parceria público-privada. E o privado já demonstrou interesse em investir. Então, além de ter dinheiro do governo federal, do governo do estado, tem iniciativa privada com interesse de aportar. Aí é uma concessão patrocinada, onde tem dinheiro público e dinheiro privado, né? E o dinheiro privado demonstrou bastante interesse, setor privado, em realizar esse investimento, porque a empresa que fizer a obra vai fazer também a gestão do túnel por um determinado período de tempo dentro da modelagem da PPP está sendo discutido. E objetivamente, qual que é a nossa meta, eu diria? Esse ano fazer essa discussão do edital e até o final do ano publicar esse edital e ano que vem começar a obra. Eu vejo que esse é o cronograma. O governo fala até um cronograma um pouco mais otimista, mas eu sou mais conservador e sei dos desafios que existem, de judicialização, barreiras que têm que ser ultrapassadas. Então eu diria que até dezembro o edital publicado em relação ao túnel, a PPP, a contratação da obra, e ano que vem eu diria o início da obra. Acho que esse é um cronograma bem factível para que a gente possa trabalhar, cobrar e fiscalizar e contribuir. É isso que eu estou fazendo. É uma obra que é prioridade absoluta para a Baixada e para o Brasil. A gente está com um comentário aqui do secretário municipal de Meio Ambiente, Marcos Libório. Ligação seca é um direito da população e uma necessidade pela eficiência pública. Concordo com o Paulinho. Agora, deputado, isso teria relação com uma terceira rodovia? Não, são questões distintas, né? O túnel tem essa modelagem da PPP, a terceira pista da Imigrantes é algo que a gente tem trabalhado bastante também junto ao governo do estado. Quando o governador esteve aqui da última vez, o governador Tarcísio, conversei bastante com ele sobre isso, e a expectativa é que a gente tenha aí um cronograma nesses próximos 2 anos, discussão de projeto da terceira pista, para que a obra seja iniciada até o final do governo. Essa é a meta do governador. O governador me colocou esse calendário, de até o final do seu governo, deste primeiro governo, iniciar as obras dessa terceira pista. E é fundamental que a gente possa trabalhar por isso. Hoje a gente já tem um gargalo, a gente está falando de 2 anos de projeto, mais 3 ou 4 de obra, então a gente vai ter uma terceira pista funcionando, tudo dando certo, na melhor das hipóteses, daqui a 7, 8 anos. E o gargalo não é que ele vai acontecer, já acontece, está parado. Fazendo uma análise, a segunda pista ela foi entregue em 2002. Quem inaugurou a segunda pista foi o ônibus do Santos, né? Campeão do Brasileiro de 2002. Em 2002. Em 2002. E de lá para cá se passaram 22 anos praticamente, né? Então os números do porto, eles aumentaram, o número de caminhões, o porto bate recorde todos os anos, a movimentação aumentou, o número de veículos aumentou, e a infraestrutura de acesso à Baixada é exatamente a mesma, não acompanhou essa evolução. Então nós estamos defasados. É necessário que a gente possa urgentemente priorizar essa questão da terceira pista, seja através de uma modelagem de extensão de contrato com a Ecovias, seja através de licitação, seja que se busque o caminho mais adequado para que essa obra seja feita. E eu diria que não é uma obra importante só para os moradores da Baixada que sofrem na Anchieta, né? Quando tem a rodovia dos imigrantes fechada, né? Para os turistas que vêm para a Baixada possam retornar, e isso é um desrespeito com quem mora na Baixada, isso afeta os moradores, mas eu diria que além de ser importante para quem mora na Baixada, é uma obra importante para o Brasil, porque aqui a gente tem o maior porto da América Latina. Se a gente pretende fazer o país crescer, avançar, ser mais competitivo economicamente, nós precisamos ter o local que escoa 1/3 da riqueza do Brasil é o Porto de Santos. 1/3 do PIB brasileiro
passa pelo nosso porto. Ou seja, precisamos ter uma infraestrutura mais adequada de acesso a esse porto, sob pena de perdermos competitividade enquanto país. Necessário que a gente possa avançar nessa questão. E aí, quando a gente está falando disso, deputado, a gente volta para uma outra história, outro nó que a gente tem na região. O pessoal falaria até talvez uma lenda urbana, que é o aeroporto civil do Guarujá. O senhor também representa na frente parlamentar. Como é que está o aeroporto civil do Guarujá? Olha, eu adoro trabalhar com esses desafios, né, com essas lendas urbanas. Né? Foi assim na época da prefeitura, quando VLT, né? Já tinha aqui o VLT, vai ter VLT, não vai ter VLT, VLP. Fizemos o VLT, quando eu assumi a prefeitura não tinha um tijolo colocado na obra do VLT, construímos, fizemos o VLT, que agora está na segunda etapa. Com a entrada da cidade, era a mesma coisa. Não vai ter entrada da cidade, não vai, fizemos. E o aeroporto do Guarujá é mais uma, quando nós chegamos lá em Brasília, não tinham os recursos necessários para executar a totalidade das obras do aeroporto do Guarujá. Lá são necessárias 3 grandes intervenções para o aeroporto ser colocado em funcionamento. Então, uma é a pista, a drenagem e pavimentação da pista do aeroporto. A outra é a construção do terminal de passageiros, onde os passageiros vão embarcar e desembarcar. E a terceira é o cercamento da pista, para evitar, foi uma exigência do licenciamento ambiental, para evitar a entrada de animais na pista, por exemplo, no momento de pouso e decolagem dos aviões. E não tinha dinheiro para fazer todas essas obras. Sem todas essas obras feitas, nada de autorização para o aeroporto funcionar. Então nós conseguimos, junto ao Ministério, à época, os recursos necessários para que isso pudesse acontecer. A Prefeitura do Guarujá assinou os convênios e agora está fazendo as licitações. Uma parte das licitações já está concluída, inclusive, já tem empresa vencedora. E uma boa notícia, eu diria que nos próximos dias a Prefeitura deve anunciar isso, próximas horas, próximos dias, já dentro agora do mês de janeiro, eu acredito, o início das obras do aeroporto do Guarujá, para esse mês de janeiro. E com a perspectiva de concluí-las aí ainda esse ano, e o aeroporto passar a funcionar no ano que vem. Ou seja, já é algo concreto também, fruto de um trabalho que nós pudemos desenvolver, atuar, colaborar e contribuir lá em Brasília, aproximando o governo federal dessa realidade. A gente tinha o Márcio França, que era o ministro aqui da região, conhecer essa realidade. Com a troca de ministros, houve um desafio de mostrar ao atual ministro, que é do Pernambuco, a importância de se manter esses investimentos. Conseguimos dialogar com o ministro e fazer isso. Então, esse projeto do aeroporto já permaneceu sendo prioridade do Ministério, iniciou lá com o Márcio, foi mantido pelo Silvio Costa, filho, que deve inclusive vir aqui nesses próximos dias dar a ordem de serviço para início da obra do aeroporto. E é importante isso, porque muita notícia foi dada em relação ao aeroporto, né? Mas aeroporto, de fato, é quando tem avião pousando e decolando. E até hoje isso não está acontecendo lá. Então nós estamos trabalhando de forma obrigatória, conseguir um papel para lá, conseguir um papel para cá. Isso não resolve. Tem que fazer a obra para estar liberada e para que o avião possa pousar e decolar. Então, objetivamente, acho que em 2025 nós teremos essa realidade sendo conquistada, que é o aeroporto com o avião pousando e avião decolando. Pela Frente Parlamentar de Portos e Aeroportos, o que nós fizemos? Já dialogamos com as companhias aéreas e a Azul foi a primeira companhia. Eu conversei pessoalmente com os presidentes das companhias aéreas, pedindo que Guarujá seja um destino incluído nas rotas dessas companhias, porque tem que ter aeroporto e tem que ter linhas, né, para que o aeroporto tenha essa movimentação. Então a Azul se comprometeu, o presidente da Azul se comprometeu comigo, inclusive, em reunião, de que, tendo o aeroporto com as obras feitas e apto a funcionar, a Azul fará inicialmente 2 linhas a partir do aeroporto do Guarujá, uma para o Rio de Janeiro e outra para Brasília, né? Serão as duas. Falta o terceiro pedido, né? Bom, Porto Alegre. Bora. Vamos facilitar a nossa vida aqui. Então são 2. Bora. Você mencionou
Santos agora há pouco, e eu queria trazer a questão do CT Rei Pelé. Final do ano passado teve um encontro em Brasília, né, com o vice-presidente Geraldo Alckmin, ministro de empreendedorismo da microempresa e da empresa de pequeno porte, Márcio França, o senhor e o Júnior Bozello. O que ficou determinado? O Santos tem uma demanda importante junto ao governo federal, que é a questão do CT Rei Pelé. É uma área da SPU, uma área do governo federal, e é o principal centro de treinamento de Santos. É um equipamento importante para o clube, a formação de atletas, o treinamento do elenco profissional, e há uma sessão do governo federal, e agora nós estamos trabalhando para que o Santos possa fazer a aquisição definitiva dessa área, em caráter definitivo, de maneira que seja proprietário dessa área e não tenha essa insegurança, entra governo, sai governo, ministro, presidente, o Santos pode ficar com o risco de perder essa área. Então, nesse momento, a gente está procurando fazer esse diálogo. Eu agendei essa audiência do presidente Marcelo Teixeira, com a sua equipe, com o presidente Alckmin também, com o ministro Márcio, para que a gente possa garantir essa condição para o Santos, que é justa, porque é um clube que ocupa aquela área há muito tempo, fez melhorias, fez benfeitorias naquele espaço, tem o interesse, a disposição de efetuar essa compra, obviamente dentro de condições que sejam compatíveis com a sua realidade. O governo federal fez gestos importantes para apoiar outros clubes, né, com financiamento, com patrocínio de empresas e bancos federais para clubes, e é justo que o Santos possa também ter esta parceria do governo federal. Então é isso que nós somos pleitear, também é importante para a cidade ter esse equipamento e ter o clube fortalecido. Então temos aí um bom caminho, as coisas estão avançando e acredito num desfecho positivo. O Santos já formalizou a proposta de compra da área. Nós estamos agora avançando nas tratativas do formato de pagamento junto ao governo federal. Deputado, quer falar? Não, pode falar. Deputado, a gente queria trazer um assunto aqui importante até para a nossa região, que é o setor de eventos, né? A gente estava falando sobre a questão de tributação. No último dia útil do ano, dia 29 de dezembro, teve uma publicação de uma MP e, entre outras medidas tributárias, propôs a revogação dos benefícios fiscais do Programa Emergencial da Retomada do Setor de Eventos, PERSE, assim fala? Sim. A medida surge, então, como um ponto de interrogação, levantando questões sobre a sua legalidade e a constitucionalidade. Retirar o PERSE agora pode ser muito prematuro? O que isso significa para o setor de eventos? Olha, é uma péssima iniciativa, na minha opinião. Eu sou contra essa retirada. O setor de eventos foi altamente impactado com a pandemia. Não é que houve uma diminuição, houve uma redução. Houve praticamente uma extinção dos eventos durante esse período. Esse setor foi impactado drasticamente e é necessário um tempo para essa retomada, né? Para aqueles que sobreviveram, porque para alguns não adianta nem programa de retomada, porque tiveram que encerrar as atividades. Para aqueles que sobreviveram, é necessário que a gente possa manter esse incentivo para que justamente eles possam seguir em frente, seguir gerando emprego, renda. É um segmento importante no Brasil inteiro e aqui na Baixada Santista extremamente relevante. Então, esse programa da Lei PERSE foi uma lei importante para garantir essa retomada, foi uma medida acertada que precisa continuar, que precisa ser mantida. Então, toda e qualquer iniciativa do governo federal no sentido de eliminar esses incentivos para o setor de eventos vai ter meu posicionamento contrário, vai ter meu voto contrário, porque não acho que seja cabível nesse momento que ainda nós precisamos, né, estimular essa retomada, a gente acabar eliminando esse incentivo importante, ou seja, é um desestímulo a quem está tentando sobreviver de forma muito objetiva, por isso eu sou contrário. Mudando um pouco de assunto, deputado, a gente teve agora nos últimos dias divulgados os balanços das saidinhas e foi tema recente lá na Câmara. Se eu não estou enganado, a Câmara já encaminhou para o Senado. Qual é a posição pessoal do senhor quanto às saidinhas? Porque a gente viu hoje, acho que 4,5% dos detentos que tiveram esse benefício não retornaram depois do período, né? A gente está falando de 2.200 aqui em todo o estado de São Paulo. Olha, isso é uma vergonha,
Vitor, é uma vergonha se prende e solta que a gente vive, né, no Brasil, porque isso desestimula, sobretudo, o trabalho da polícia. Imagina o policial que está na rua, né, que está aí no dia a dia, provendo segurança para a população, ter que prender muitas vezes o mesmo criminoso pelo mesmo crime 5, 6, 7, 8 vezes. Por quê? Porque a polícia prende e o judiciário solta. E solta por quê? Porque as leis são frouxas. Nós não temos leis rígidas que garantam a permanência de quem comete os delitos na cadeia, né? Quem comete crime tem que ser responsabilizado e pagar. É por isso. E na questão das saidinhas, nós tivemos vários episódios agora no final do ano de criminosos que saíram da cadeia, tiveram e cometeram novos crimes, matando inclusive policiais, né? Foi um absurdo. Isso aconteceu agora. E não é que aconteceu agora, acontece repetidamente. Todos os anos a gente tem, além do percentual daqueles que não retornam, os crimes que são cometidos por aqueles que se beneficiaram pela saidinha. Será que é correto colocar a população em risco, colocar a sociedade em risco por conta desse benefício concedido a quem está na cadeia? Eu vejo que não. No meu ponto de vista é um absurdo que isso aconteça. Eu sou totalmente contra. A Câmara já aprovou o fim da saidinha, já tem uma manifestação da Câmara dos Deputados. Esse projeto está no Senado Federal. Esperamos que o Senado Federal aprecie com a urgência que o tema tem, rapidamente, logo no início do ano legislativo agora, e acredito que a apreciação será pelo fim da saidinha. Acho que a posição deve ser a mesma que a Câmara, porque é o que a sociedade clama. Aliás, acho que é importante o papel de pressão legítima da sociedade, dos órgãos que representam a sociedade civil, ao Senado Federal, para que esse projeto seja pautado, aprovado numa maior brevidade possível, porque a população não merece ficar em risco. E, aliás, eu acho que o tema da legislação penal, das questões relacionadas à segurança pública, devem ser a pauta prioritária do Congresso Nacional. Hoje, identificou isso como o mais grave problema que nós temos no dia a dia, essa sensação de insegurança que norteia a vida do cidadão de bem. Sai de casa todos os dias para trabalhar, para viver sua vida e tem essa sensação de segurança. Isso não pode continuar. Nós temos que ter uma série de medidas adotadas, dentre elas, na minha opinião, uma mudança da legislação. É uma legislação mais rígida, ou seja, cometer o crime tem que ser punido. Essa sensação de impunidade estimula a criminalidade. E isso não pode acontecer. Nossa legislação penal ela tem que ser mais rígida. Então, não é só a saidinha. É um conjunto de leis, eu diria, que devem ser prioridade do Congresso Nacional, para que elas possam ser reformadas, para que elas possam ser, de fato, votadas, possam ser colocadas em prática e permita que o Judiciário tenha uma postura mais rígida. Porque não adianta prender, a polícia vai suando a camisa, com dificuldade, com limitações, prende. E os custos, né, deputado? E os custos. E quem paga essa conta é o cidadão, né? Somos todos nós. Então, é importante o desestímulo do policial também, que é a força de segurança que está ali na rua, que está fazendo enfrentamento, que está colocando em risco a sua própria vida para prover segurança para a população. Então isso não é correto. A gente tem uma pergunta aqui de um internauta: a Câmara pode fazer alguma coisa para pressionar o Senado votar isso com maior urgência? A Câmara já votou, já fez a sua parte. Pode fazer a pressão política, como a sociedade também acredito que deve fazer para que esse projeto seja votado imediatamente agora no retorno do recesso legislativo no mês de fevereiro. Deputado, a gente está no finalzinho do nosso programa. Eu gostaria de agradecer aqui a presença de todo mundo que está participando conosco. A gente começou esse programa falando sobre o seu excelente trabalho, porque tem sido realmente um excelente trabalho. A gente tem visto tudo isso aqui na nossa região e esse ano é um ano que promete politicamente ser um ano bem quente para a cidade de Santos. Eu gostaria que o senhor fizesse um balanço. Qual a expectativa do senhor em relação às eleições municipais esse ano? Não, aí a pergunta é: o senhor parece muito empolgado como deputado.
O senhor gosta mais de ser deputado ou de ser prefeito? Eu gosto de trabalhar, né, e de gerar resultados importantes para a população. Essa é a minha filosofia. Acho que a gente tem que ter o compromisso de entregar resultado, trabalhar e ter resultado para mudar a vida das pessoas. É para isso que eu estou na vida pública, né? Eu não sou de ficar fazendo discurso, vídeos para viralizar, fazer um mandato virtual. Meu mandato é no mundo real, é para desenvolver trabalhos que possam melhorar a vida das pessoas na prática, né? Porque uma coisa hoje acho que esse mundo político ele acabou se tornando muito virtual, muito rede social, e eu sou mais do pé no chão, né? Colocar lá o pé no barro, andar, conversar com as pessoas, olho no olho, e fazer as entregas que são importantes. Então, estou muito satisfeito com o trabalho que eu estou fazendo em Brasília. Acho que tem muito para melhorar, mas nesse primeiro ano tivemos a oportunidade aí de receber as melhores avaliações. Fui o deputado que mais apresentou projetos aqui na Baixada, que mais trouxe recursos para a Baixada Santista. As melhores avaliações em todos os rankings do Congresso foram as relacionadas ao nosso mandato. Isso nos estimula a seguir em frente, sem dúvida alguma, com esse trabalho. E obviamente que as eleições municipais também são um momento importante. Acho que o município é onde as coisas acontecem, né? Porque as prefeituras têm a capacidade de executar, de fazer essas entregas para a população, e é importante que a gente possa participar. Eu vou participar de todas as eleições municipais, evidentemente, tendo meus posicionamentos. O calendário da eleição municipal ele é muito claro, então nós temos aí até abril o momento das desincompatibilizações, das escolhas de partido para quem deseja ser candidato a vereador. Isso vai acontecer até abril. Depois a gente tem o prazo convencional, o prazo das convenções, que é quando as candidaturas são formalizadas, escolhidas, e depois a campanha eleitoral. Ou seja, tem muita coisa para acontecer até o 6 de outubro, que é o dia da eleição. Mas o que o senhor está querendo dizer então é que, em princípio, não existe pretensão do senhor em vir a candidato esse ano? Não, nesse momento, né, no dia 8 de janeiro, o meu propósito, né, eu sou candidato a ser um bom deputado federal para a Baixada Santista. Você entendeu, né? Deputado, muito obrigada pelas suas informações, foi excelente. Obrigada pelo seu tempo, muito sucesso para você. Obrigado, Alberto, obrigado, Vitor, Lucas, todos os ouvintes aí que estão nos acompanhando. Foi um enorme prazer participar, sempre à disposição para prestar contas aí do nosso mandato. Muito obrigada, Vitor, obrigada, Lucas, obrigada a você que participou com a gente se vê amanhã, se Deus quiser. Um abraço, até mais, tchau, tchau.